Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus em estarmos aqui mais uma vez nessa manhã. Permita-vos trazermos mais uma reflexão pequena para que os irmãos meditem. Suplico as vossas orações a meu favor, pois Deus sabe o quanto eu sou carente e eu necessito das orações dos irmãos. Continuo orando pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família, para que Deus continue ajudando. Amados irmãos, todos nós sabemos, é visível que estamos vivendo dias difíceis na igreja. Parece que o fogo espiritual a cada dia parece que está se extinguindo. Isso tem dado lugar a cultos vazios, rotineiros, sem alegria. Entenda essa minha colocação de cultos vazios, rotineiros e sem alegria. E alguns desses inimigos do fogo pentecostal estão proliferando dentro das igrejas. A rejeição às práticas espirituais e bíblicas é um dos inimigos do fogo pentecostal. Quando nós lemos na Santa Escritura o texto bíblico de 2 Crônicas 29, 6 e 7, nos diz assim: porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Trata-se aí de uma palavra de alerta dada pelo rei Ezequias, mais precisamente aos levitas e sacerdotes, relatando os fatos acontecidos nos reinados anteriores ao dele, e que se tornaram na causa de tamanho desastre espiritual em Jerusalém e Judá. Diante deste texto, nós podemos dividir em algumas partes distintas. O texto diz claramente que fecharam as portas do alpendre. O alpendre era o lugar fora do templo onde ficavam os gentios e que precisavam ver os sacrifícios feitos pelos sacerdotes, até mesmo em favor deles. O alpendre nos fala da oportunidade de salvação para todos. Muitos estão fechando as portas do alpendre através da falta de testemunho de vida por parte de muitos crentes, e não pasmo, e de muitos pastores. Segundo, apagaram as lâmpadas. Deus teve sempre o cuidado para que as lâmpadas estivessem acesas. Tudo estava em seu lugar. A arca da aliança estava no lugar santo, o altar dos incensos, a mesa com os pães da proposição, o candelabro, enfim, parecia que tudo estava em ordem. Mas a situação espiritual demandava algo mais. O fogo das lâmpadas do candelabro estava se apagando. E a ordem divina era: o fogo arderá sempre no altar,
nunca se apagará. Terceiro, nós vemos que não queimaram incensos. Faltou oração. Estamos vivenciando uma crise de oração sem precedente em nossas igrejas. Fala-se muito e ora-se pouco. É muito comum ver os irmãos sentados nos bancos, conversando no momento da oração. A oração, amados, abre o espaço para que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Quarto, nem oferecer um holocausto. Veja como Paulo, ele suplicando aos crentes de Roma, escrevendo, é claro, a sua carta ao Romano, no capítulo 12, o versículo 1, estava ali faltando a vida consagrada ao serviço do altar. Muitas igrejas vivenciam ausências de dons espirituais por falta de compromisso com Deus e sua obra. Outro inimigo do fogo pentecostal chama-se o mundanismo. Para o bom estudioso das Sagradas Escrituras, sabe muito bem que o termo mundo no Novo Testamento é o mundo ou o universo no seu maravilhoso modo de ser, em oposição ao caos, que no grego é o cosmos. Nós temos ainda outra palavra, o aion, que é caracterizado muitas vezes por condições morais ou espirituais, traduzido por mundo. Vários textos bíblicos utilizam esta palavra para designar detalhes do mundo espiritual, como seus cuidados, seus filhos, suas regras, sua sabedoria, sua moda, seu caráter, seu Deus. Agora fica mais fácil entendermos que o mundanismo deriva de um apego às condições e modo de viver dos homens, destituídos da graça de Deus em suas vidas. O apóstolo João, ele adverte na sua primeira carta, capítulo 2, no versículo 14, quando ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diante disso, existem algumas formas de mundanismo. Poderemos destacar algumas. As modas sensuais, a maioria das modas femininas, os exageros das certas maquiagens. E isso a gente sabe que essas criações são inspiradas na mente de pessoas, como diz as Escrituras, que chama os rapazes escandalosos. Um certo estilista famoso disse uma certa vez em uma entrevista: desenhamos roupas para que as mulheres, ao os vestirem, se transformem em damas durante o dia e prostitutas pela noite. Modas sensuais, mundanismo, pensamentos e atitudes anticristãs, inveja, intriga, ódio, malícia, maledicência e tantos outros. O Senhor Jesus classificou de 13 tipos diferentes de pecados que procedem do coração do homem. Está lá em Marcos 7, 21 e 23. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 19 ao 21, ele enumera cerca de 16 tipos de obras da carne que fazem oposição ao fruto do Espírito. A banalização do sagrado. Ai, irmão, quantas faltas de respeito com o recinto sagrado do templo.
Não há o mínimo respeito com o que representa o sagrado no sentido da palavra, que vai desde o sentimento desrespeitoso para com os ministros da palavra até o aviltamento dos sacramentos como o batismo e a ceia do Senhor. A mistura com o sistema mundano, seja com alianças políticas que impliquem corrupção, seja casamentos mistos, como no tempo de Esdras e Neemias, até o namoro com o ecumenismo e o secretismo religioso. Muitas das vezes se ministra o culto, parte-se o pão da mesa do Senhor, distribui-se o cálice, sem se perceber o escândalo que está sendo causado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Homens com vida sem consagração, praticando negócios dúbios, mais conversações e sentados nos púlpitos das igrejas, fechando as portas do alpendre, onde os pecadores desejam ver a manifestação da glória de Deus em nosso meio, mas estão impedidos pelo mau testemunho de alguns. E o que o mundanismo causa nas igrejas? Primeiro, a frieza espiritual. A igreja de Éfeso tinha todas as características de uma congregação pujante e conservadora da sã doutrina apostólica. Mas o primeiro amor havia esfriado e a ameaça era de que o castiçal seria removido de seu lugar a qualquer momento, caso não se arrependesse e voltasse à prática das primeiras obras. Segundo, mornidão espiritual. Em Apocalipse 13:15, temos o caso da igreja de Laodiceia, que por absorver tantas as situações culturais de seus contemporâneos, já não se sabia se estava frio ou quente. Terceiro, a inversão de valores, interesses humanos em detrimento dos planos de Deus. Também não poderia deixar de citar que a busca pelos prazeres tem se tornado desproporcional à busca pelo poder de Deus. Vivemos em uma era profundamente humanista e divorciada das coisas de Deus. Esta influência se faz sentir em todos os nossos relacionamentos, desde a escola de nossos filhos até os escalões mais altos de hierarquia ministerial das denominações evangélicas. Outro inimigo chamamos de fanatismo. É a forma exagerada de expressar a religiosidade de alguns seguidores, seja de uma determinada religião ou seita. Em outras palavras, é a busca desenfreada e cega pelo sobrenatural, pelo misticismo, pelas manifestações emocionais, etc. Entre forma mais comum de fanatismo, nós estamos falando, lembrando os irmãos, que estamos falando aqui, analisando do ponto de vista cristão evangélico e não de outras religiões. Então, algumas formas mais comuns de fanatismo nós podemos encontrar as falsas profecias. Eita, meu irmão, nunca vi tanta banalização em relação às falsas profecias. Isso é em live, isso é nas redes sociais, isso é nos púlpitos da igreja. Irmão, pelo amor de Deus. As manifestações equivocadas dos dons espirituais, sempre procurando alguém superior espiritualmente aos demais membros da igreja. O uso exagerado de profecias, de visões, de revelações, parece até brincadeira. O surgimento de ranchos de profetas que, sem autorização divina, procura seus oráculos de Deus nas casas, causando males, separação de casais e vidas sem motivações. Muitos desses vasos insistem em ter autoridade de Deus para pregar, ensinar, profetizar, orar por enfermos, expulsar demônio, com a vida desconcertadas. Alguns até viverem adultério, sem dar conta do seu erro. Por que não dizer que é a síndrome de Jezabel dentro da igreja, conforme Apocalipse 2:20?
O fanatismo também gera uma falsa expectativa de santidade, onde tudo é pecado e impuro. Lembrando, irmãos amados, que o avivamento genuíno é bíblico, é cristocêntrico, poderoso, espiritual, permanente e nos deixa marcas. Ao contrário, o avivamento falso produz contendas, traz confusão, divide igrejas e ministério, causa desvio de pessoas e da sã doutrina e o pior, apaga o fogo. Por isso eu deixo a exortação do apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses na primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, quando diz: não extingais o Espírito. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, desde agora e para sempre.